Olá, seja bem-vindo a mais um programa Argumentos. E como você já sabe, todo telespectador deste programa está cansado de saber, mas eu mesmo assim eu repito, que por esse estúdio desfilam pessoas que fazem a diferença na nossa região, na nossa cidade, na nossa região. Pessoas que fazem a diferença, que realizam as coisas nessa cidade. E hoje, para não fugir a essa regra, está comigo um grande amigo, apoiador desse programa, Caio César Gomes. Caio, prazer te receber, obrigado por atender o nosso pedido de chamamento aí. Eu que te agradeço, meu caro. O Caio sempre é um prazer recebê-lo, porque ele é aquele menino, com esse jeitinho dele quietinho, ele vai lá desvendar a mente das pessoas, ele é psicólogo, é especialista, e hoje ele vai nos falar sobre a qualidade de vida. E a qualidade de vida passa por ter uma boa mente, não é isso, Caio? É isso mesmo, Bernardo. Obrigado pelo convite, né? Sempre é bom estar aqui na TV Santa Maria, contribuindo com nossa comunidade, contigo, com o teu programa, não é? E é uma satisfação poder passar algum conhecimento, alguma troca que a gente vivencia o dia a dia dentro do consultório e fazer, né, com que isso as pessoas possam aproveitar também e te retirar alguma... Caio, só para te ajudar, desculpa te interromper, é que o importante como tu é um profissional que acumula uma série de conhecimentos pela tua experiência, tu como docente também, então é importante ter um espaço para te ampliar a tua informação para as pessoas, né? Eu te agradeço, acho que sim mesmo. Mas é verdade. Eu acho que o objetivo quando se participa de um programa desse como o teu é sempre pensar antes, né, o que eu posso contribuir para qualificar, para melhorar, para ajudar a vida de uma pessoa que está procurando, né, ou está precisando de algum apoio, algum atendimento nesse sentido, não é? Que a pessoa possa ter uma melhora em sua vida. E sempre a melhora da vida está nos olhos, eu costumo dizer, não é? Porque é através da forma como tu percebe a realidade é que tu vai ser uma pessoa mais feliz, mais produtiva, mais interativa, mais integrada ou mais triste, mais isolada. Não é? Então eu costumo dizer metaforicamente que a felicidade, o bom de viver está no olhar, está nos olhos. Que já tem aquele velho ditado que os olhos são a janela da alma. Né? Exato. E é verdade que o olho não tem como, tu não disfarça, tu pode estar rindo, brincando, mas se tu está triste, o teu olhar acaba te traindo. Né? Te trai. Te trai e você lê no olhar da pessoa. Está preocupada, essas informações. Né? E a psicoterapia trabalha com isso, não é, Berinaz, assim... Não são promessas vagas, não são promessas místicas, nada contra o misticismo, não são promessas fora do alcance. Tem toda uma série de investimentos, de preocupações, de limitações, mas que a gente vê resultados, né? A gente vê resultados quando as pessoas voltam a brilhar os olhos. Muito bom. Esse é o melhor sintoma, né? Esse é o melhor sintoma. É verdade. É quando você vê que aquela pessoinha que veio, tanto uma adolescente, como um adulto, como uma pessoa de maior idade, né? Volta alegre, volta com um bonezinho na cabeça, volta com um sorrisinho nos lábios. São aquelas né? coisas normais, aparentemente não tem grande importância, mas faz com que a vida seja mais colorida, mais satisfeita, né? A gente costuma dizer que olhando de fora, os outros não percebem o que aconteceu com o sujeito que teve uma melhora, né? uma reconstrução interna. Sabe quanta luta ele passou, né? Mas de dentro, né, aquele sujeito consegue perceber que ele reorganizou o seu mosaico mental e com isso ele projeta uma perspectiva de vida melhor e colhe uma sociedade mais qualificante para ele, não é? Hoje nós vivemos num mundo que muda muito e... Pois é, Caio, tu acha que essa mudança tão radical, ela implica afeta, vamos dizer assim, essa tua saúde mental? Esse excesso de cobrança? Ela afeta em alguns estágios, por exemplo, o adolescente, quando ele está adolescendo, naquele período assim, né, ele custa um pouco mais deixar de ser criança e olhar um pouco mais com o olhar de adulto, o adulto novo, não é? Certo. Tem pessoas que estão estudando para o vestibular, o Enem, no caso, hoje em dia, não é? E que a gente nota muito, que chegam inseguros e dando risadinha e brincando como se fosse uma criancinha e a gente começa a trabalhar. Por que esse comportamento tem que ser assim? Sim. Né? Porque quanto mais criança eu me vejo, mais difícil é a prova. Maior é a prova, porque a prova é para gente grande. Né? Quando eu cresço, aquela prova diminui e se torna verdadeira.
Quer dizer, os desafios que estão ali, eles não são aumentados nem diminuídos. São aqueles desafios que estão ali que eu tenho que ter conteúdo para poder enfrentar. Claro. Então, nesses momentos... Nessas transições. A mudança, ela afeta, certo, né? A mudança social. E na idade mais avançada, falo tranquilamente, porque hoje eu já me incluo na maior idade, não é? Ou na velhice, que eu costumo dizer, que eu acho que é muito mais verdadeiro, o velho ainda traz consigo aquela ideia de que ele não tem muito mais o que fazer. E quanto menos ele tem o que fazer, mais ele olha os outros fazendo e mais ele se retrai. Né? Porque o velho não tem lugar na sociedade. O lugar da sociedade do velho é dormir, é cadeirinha, é cuidado. Ficar dentro de casa. Ficar dentro de casa. Quando ele reacende e ele começa a ver sentido naquilo que ele pode fazer na sua reconfiguração, né? Porque ele tem que se reconfigurar, mas ele tem um sentido, ele volta à atividade. Ele sorri, ele brinca, ele tem coisa para contar, né? Ele começa a participar, começa a ver que o andar dos outros é um andar salutar, que não lhe precisa preocupar e nem lhe rebaixar. Que não está ligado à idade, né, Caio? Não está ligado à idade. Não está ligado, Está ligado à consciência que eu tenho de mim. Exatamente. E ao contexto cultural. Eu tenho que vencer o contexto cultural, né? Então, nessas idades, Bernardo, ela é onde tem que ter mais cuidado. É onde tem mais cuidado e é onde mais afeta as mudanças. Porque o velho que diz, eu não quero usar os recursos de hoje, os tecnológicos principalmente, ele sai fora da realidade, né? Ele não usa por preconceito, não é por falta de habilidade, não por condição. E ele vai ter uma vida mais confortável, né? Aproveitando todas as benesses da vida moderna. Como ele aproveitou o que veio para ele na época dele, jovem e adulto, claro. Né? Porque ele ainda está na época dele, só como velho, né? Ele vai se beneficiar, ele vai poder usufruir de coisas e de instrumentos que ele não tinha. Não é? Então, vamos supor que a mente fosse um software. Né? Antigamente, quando os teóricos falavam sobre o desenvolvimento psicológico, eles falavam que tinha na época era a física, as energias, as quantidades, as descargas, não é? Que hoje ainda se trabalha sobre esse viés também. Mas hoje a linguagem, para se tornar um pouco mais próxima, eu acho, das pessoas, se diz assim que a personalidade é um grande software. Se você se apropria dos comandos desses softwares e conhece as habilidades e as potencialidades e as limitações desse software, que é a sua personalidade, você faz um bom uso da sua personalidade. Agora, as pessoas adoecem mais hoje porque elas se desconhecem. Então elas não sabem o potencial que tem, elas não sabem o botãozinho que tem que apertar, elas não sabem os recursos e os limites que elas têm, não se dão conta que elas podem, assim como um software pode ser atualizado, que ela também pode se atualizar. E só ele pode programar, né? E só ele pode se dispor a programar. Exatamente, claro. Né? Então quando a pessoa começa a entrar nessa linguagem, começa a perceber que ele é um ser mutável, não no sentido de se tornar transfigurado. Mas para ir ajustando, né? E aí se adaptando, né? Hoje eu preciso aperfeiçoar ou atualizar a minha noção de política econômica mundial, por exemplo. Então eu vou atualizar isso aí. Hoje eu preciso atualizar o meu conhecimento sobre mídias sociais, por exemplo. Então eu vou atualizar isso aí, né? E isso vai repercutir numa abrangência maior da minha personalidade e faz com que eu enxergue mais as perspectivas, as dimensões da sociedade e proporciona que eu me interaja melhor e mais tranquilamente, mais fluidicamente, não é, nesse processo. Pelo que eu estou entendendo, assim, então, quanto mais a pessoa estiver interagindo ou consciente de tudo, não precisa de maneira a miúde, né, os detalhezinhos, mas de maneira geral ela se sente mais confortável, né? Ela não se sente alijada do processo. Como isso que tu falou é emblemático, é verdade, porque eu noto, às vezes, tem pessoas com 70 anos, tem uma jovialidade, uma disponibilidade e estão sempre querendo aprender. E eu acho que nunca não tem tempo para te parar de aprender. Né? Então, agora, tu não acha que é um pouco também a vida moderna, que daí jogar o velho dentro de uma casa, numa sala lá vendo televisão? Porque antigamente, eu que venho de famílias italianas, eu via o meu nono com 80 e poucos anos, ainda ele se reunia com os amigos no domingo, tomava seu bom copo de vinho, jogava Moro, Cinquilli, 3-7, se reuniam assim num moinho e jogava. Então eles tinham essa interação social e ainda trabalhavam, sabe aonde? À tardinha puxavam leite,
trabalhavam na horta. Então eu nunca percebi isso no meu avô materno ou paterno, que eles com 80 anos estivessem velhos. Claro, pela aparência sim, mas eles interagiam socialmente tranquilo. O velho, ele era um referencial. Isso. Não é? Ele era um referencial e tinha essa respeitabilidade porque eles traziam conhecimento, geralmente artesanal, que passava igual ou muito semelhante para a geração posterior. Até a história da família, tudo na oralidade, né? Isso. Então o velho era necessário por esse conhecimento que ele trazia e que era pragmático, vamos dizer assim. Sim. Né? E ótimo isso, não é problema, ótimo, fez parte de uma época. Isso. Hoje houve uma distância, não é? Que aquilo que o velho traz, em termos de contribuição tecnológica, é muito restrita. Exatamente. Né? E se ele não faz o up, né? Ele fica para trás. Aí ele começa a ter conversas que a gente dá risada, a gente brinca, respeita, porque é uma pessoa de idade, gente, né? É ótimo. Mas ele não tem aquela contribuição que ele tinha nesse exemplo que tu traz. Sim, naquela época, claro. De gerações passadas, porque ele trazia o conhecimento, né? Que era um conhecimento pragmático. E a vida também mudava lentamente, né? Ela evoluiu, lenta, claro, mas era mais tranquilo. Não é como agora, não. Agora é uma mudança muito rápida. Então a psicoterapia, ela aciona, vamos dizer assim, não é? Esses componentes. Nós não estamos mais tão preocupados com a psicopatologia, no sentido de neuroses, de psicoses, é mais complicado um pouco falar, mas em termos desses transtornos de personalidades mais a menos, vamos dizer assim, não é? Em transformar esse transtorno, desde que ele não seja um atrapalho. A gente faz o quê? Se você tem esse transtorno e esse é o seu software, essa é a sua personalidade, você tem que aprender a lidar com essa personalidade e interagir com ela. Por exemplo, lembro agora de um cliente jovial, que se aposentou em torno de 57, 58 anos, uma pessoa muito competente. Um menino ainda. Um menino, quase um menino. Né? Muito, muito competente, mas que na hora de se desvincular da instituição e das instituições que ele estava acostumado, ele dizia assim, agora estou sozinho, estou solitário. Todo aquele escudo que ele tinha. Estou solitário, não tenho como mais as pessoas para interagir. Isso. Em psicoterapia. Aí fizemos, falando, mas só mudou o teu contexto. Você como pessoa... Continua exatamente... Não é um bom amigo seu? Aí a pessoa começa, pois é. E a tua história que tu tens? Porque a sensação que ele começou a construir foi de desvalia. Não é? Não se preparou para a aposentadoria. Quem trabalha muito tempo numa empresa só, tipo assim, num banco, uma instituição forte, ele se sente com todo aquele guarda-chuva protetor, né? Isso. Aí ele falando, eu digo assim, fulano, me parece que tu ainda estás vivendo uma época de reconstituição da tua personalidade, que é quando a gente está em fase de desenvolvimento. Isso é muito natural. Agora você é dono da sua personalidade. Agora você tem que começar a pensar na fase de expansão da sua personalidade. Agora não tem copiloto, ele vai ter que pilotar sozinho. Isso, mas e sabe pilotar. Claro. Tem que confiar na sua habilidade de lidar com o leão. É aquilo que tu falou no início do programa, é programar a sua mente. Mas agora eu vou ter que pedir licença, eu vou ter que programar o intervalo. Ótimo. Tu já está me fazendo sinal lá. Então, um minutinho, obrigado pela audiência e nós já voltamos. Programa Argumentos. Apresentação Carlos Alberto Belinazzo. Apoio cultural Dr. Caio César Gomes, especialista em psicoterapia, mestre em saúde mental e doutor em práticas sociais. Olá, sejam bem-vindos ao segundo bloco do programa Argumentos. E hoje eu estou recebendo um amigo, apoiador do programa, Caio César Gomes, psicólogo. No primeiro bloco nós falamos da importância de manter a qualidade de vida. E é evidente, quando fala qualidade de vida com um psicólogo, é a qualidade da vida intelectual, da sua sanidade mental. E não é porque a pessoa tem um problema, não absolutamente nada. Ele falou muito sobre isso. É tu programar a tua mente para enfrentar os desafios, que hoje, no mundo moderno, os desafios não são poucos. Mas sabendo ter um bom programador para essa mente, consegue. E um bom programador pode ser um bom psicólogo, no caso que estamos aqui entrevistando o Caio. Né, Caio? Acho que dá para fazer uma referência nesse sentido. Claro. Acho que dá para fazer uma referência assim. E é verdade, acho que o psicólogo tem essa função, o psicólogo clínico, né? Essa função de colaborar com as pessoas.
percebe que ninguém fala da sua intimidade em qualquer lugar, num bar, numa esquina, né? Com qualquer pessoa. Mas no consultório de psicologia, que eu sempre costumo dizer que é um laboratório, quando as pessoas estão meio inibidas para falar, eu digo aqui é um laboratório e o objeto de estudo é você. Né? Se você se permitir mostrar-se, nós vamos poder andar mais. E tu pode ajudar melhor, né? E posso ajudar melhor porque eu posso ler melhor a Porque pessoa. tu não pode te enganar a ti mesmo, isso não tem como, né? Como terapeuta, não, tu diz? O paciente não pode se enganar, porque se ele quer resultado, ele tem que se abrir. Aí o paciente, eu chamo mais de cliente do que paciente, porque eles são mais clientes, porque eles são mais ativos, sabe? Certo. Eles não são passivos. E quando ele começa a perceber o que a gente está conversando e como isso tem sentido dentro dele, não é? Ele se anima e vem em todos. Tem pessoas que a gente tem que dizer, olha, tá na hora, né? Que legal. Porque né? Ele embarca e vai. E vai, porque ele começa a perceber os estalos que a gente chama, os insights, que a gente chama internamente, não é? Que tem a ver com o que ele está dizendo. Vai abrindo as gavetinhas, né? Vai abrindo as concepções, as configurações. Sim. É verdade. Mas a adolescente é muito comum. O adolescente chega cestroso, meio desconfiado, não faz muita diferença entre um consultório de psicologia e uma coordenação pedagógica da escola, onde aí tem uma punição, tem aquela coisa de valorização do comportamento. Não, na terapia ninguém faz valor de juízo nenhum. Não. As pessoas vêm e falam. Quando o adolescente percebe esse vácuo, né, que ele tem para ocupar e começa a perceber que ele está solto e conseguimos compreender melhor o que se passa com ele, né? Isso acontece com todos os casos, mas o adolescente é muito curioso. Ele vem, e aí que a coisa acontece, né? Quando ele vê, ele está reconfigurado. Naquele exemplo que eu dei no início, assim, né? Que o pré-vestibulando, o que faz o Enem, né? Que vem com comportamento infantil, quando ele cresce e vê que ele pode se apoderar daquele conteúdo de uma forma menos ansiogênica, ele é outra pessoa. Ele vem e, né, tranquilo. Eu às vezes fico curioso com alguns casos, porque eles evoluem e saem do ar, tem que sair do ar mesmo, vão viver suas vidas, não é? Sim. Mas tem alguns que eu fico curioso como é que estão evoluindo, né, na sequência, porque sim, claro. O crescimento foi tão grande, né, que eles se emanciparam. Que é normal, acaba perdendo o contato. Acaba perdendo o contato. Se termina, vamos dizer assim, o tratamento, não sei como é que se chama. Termina o tratamento. Termina o tratamento. Né? Mas é importante, às vezes, ter um pós-venda. Mas hoje tem um pós-venda que é o Facebook. Aí volta e meia tu encontra a pessoa no Facebook fazendo coisas, pelo menos aparentemente, né? A gente não pode dizer que tudo é verdade ali, mas a pessoa também não tem porque no Facebook pessoal fazer uma mentira, né? Mas pelo menos demonstra uma tendência. Demonstra que ele está bem. O caminho que ele está tomando. Né? Isso é muito interessante. Assim. Outros casos que me chamam a atenção são ainda, né, casos conjugais onde há uma traição. Né? E tu acredita, vamos tocar nesse assunto, porque esse é um assunto muito tabu e muito recorrente. Tu não acredita, esse dia eu estava falando com uma profissional da área de saúde, inclusive, não era da psicóloga, da área de saúde normal, estava atribuindo, eu não sei se isso é verdade, preciso perguntar para ti que é autoridade nisso, tu acredita que a traição sempre existiu, né? Desde que o mundo é mundo. Exatamente. Só que não era tão divulgado. Tu acredita, essa pessoa me disse que ela acredita que há muita facilidade das redes sociais. Pode ser? Hoje tudo é mais fácil. Então, vender uma mercadoria é mais fácil, fazer amigos é mais fácil. Então não é nesse caso específico, é no geral. Não, é exatamente, é geral. Mas o que acontece nesses casos é que, principalmente casais novinhos. Aí vão os dois. Né? Ou às vezes não. O traído e o traidor? O traído e o traidor. Ou a traída e aí... Né? Sim, não. Tanto faz. Nesse caso, quando for terapia conjugal. Sim, né? lógico. Na maioria das vezes vem um deles. E geralmente é a mulher, ainda. Ainda é a mulher que mais procura. E aí tu vai dizer assim, mas hoje a traição tem peso? Né? No mundo hoje tão pulverizado. Tem pelo simples fato de que houve uma quebra de pactuação, de contrato. Exatamente. Se no meu contrato de casamento tem liberdade nesse aspecto, e ambos concordam, não há problema algum. Sim, mas estão resolvidos nesse aspecto. Agora, se existe um pacto de que nós somos uma dupla, e entre nós não existe Não aceitam a entrada de terceiros, ou quartos, ou quintos, isso. Não é? Então há uma traição desse pacto. E o que pesa no caso não é o fato sexual em si, é a traição do pacto.
E esse é profundo. Né? Isso é muito profundo. Então, esses são os casos que mais me deixam curiosos. Quando você vê... Porque a reação deve ser as mais diversas, né, Caio? De baixa autoestima, de agressão, Sim, né? sim. Mas quando essa pessoa começa a entender o seu potencial e que não tem que se submeter a essa situação, mas sim rever a sua vida e os seus objetivos, esses são os que me Isso é uma deixam... tendência a pessoa, tanto o homem quanto a mulher, que foi objeto da traição, se sentir lá no Lá embaixo, lixo. lá no lixo. Mas quando se reconstrói, esses são os que me chamam mais a atenção, como eu estava te falando, assim, porque eles vão embora. Vão embora no sentido de crescimento. Claro. E aí eles desaparecem da tua frente quanto clientes, Sim. né? E eu fico pensando, o que será que eu não fazendo esse povo aí, né? Daqui uns 2 anos tu vê lá no Facebook, Completamente outra vida. com o mesmo parceiro ou até com Às outro. vezes com o outro parceiro, a maioria das Exatamente, vezes. mas está feliz. Mas geralmente troca o parceiro, né? Mas eu acho que o que importa é isso. Eu acho que tudo esse objeto deste programa de hoje é isso. Tudo leva a que a pessoa tenha qualidade de vida e que seja, acima de tudo, feliz, né? E como eu costumo dizer e tem na minha chamadinha, né? A psicoterapia, querendo ou não, ela muda a vida. Claro. Não tem como. No momento que você começa a mexer nos seus enquadros, na sua maneira de focar, de enxergar a vida e transforma, faz uma reconfiguração, você está mudado. Sim. E essa mudança é irreversível. E geralmente é uma mudança qualificante. Sim, a mudança é necessária para ti, voltando novamente ao mesmo tempo, a viver melhor. A viver melhor. Né? Como tu falou no caso do jovem, do ancião que tu do chama. Ancião, do velho, que eu chamo do de velho, com todo orgulho. do casal. Né? E O qual é o casal. outro que tu chama então? Tu falou então, do novo, normal, está enfrentando a vida, o velho que está se achando que já passou muito o seu tempo e não é nada disso, aquele que saiu de um guarda-chuva de uma grande corporação ou de uma corporação, mas ele se sentia protegido com aquele grupo, né, que são os amigos, né? E nesse caso, e qual é outro grupo que te chama atenção? Tipo assim, tem alguma síndrome de alguma profissão específica? Tipo que te procura, tipo assim, muito motorista que te procura que tem pânico de andar de carro. Não sei te dizer dessa forma. Depois Sim. de andar de carro tem, né? Tem pessoas que Bastante isso adquirem um medo de uma hora para outra para não enfrentar outras coisas. Não, isso é muito comum. Né? Sim. Então eu começo a ter pânico de carro, começo a ter pânico de trabalhar. Bom, isso é. Mas Sim. a pessoa não faz de propósito. Quero Não, dizer. claro que A não, pessoa não. faz, mas isso acontece. É um alerta, né? Um alerta. Mas o que tem acontecido bastante, assim, dentro dessa chamada que tu faz, bem interessante, é o homem no qual se relaciona com uma mulher mais autoritária e dinâmica. Tem muito. Tem. E esse homem, ele não... Isso é uma mudança também. Uma mudança. E ele não se reconfigura que o papel do homem hoje não é de autoritarismo, de opressão, mas de igualdade. E não consegue ter orgulho de ver a mulher dele desabrochando, crescendo, fazendo suas coisas, né? E que ele é coparticipante disso. Né? Aí ele se deprime, se desvalia e vai... Aí vai tendo problemas. Vai havendo uma separação, um distanciamento de conteúdo e a coisa tende... Como se a outra pessoa fosse culpada, né? Não há culpa, eu acho. Não há dos dois culpa. lados. Os dois, eu digo que a gente vem no mundo não é para estar com alguém, a gente vem no mundo para se desenvolver. Isso. Encontramos alguém que nos faz bem, que Ótimo. bom. Não encontramos, vamos ter que seguir a nossa Porque a história caminhada sozinho. vai ser a mesma. Vai ser a mesma. É. Né? Eu tenho que encontrar a minha realização. É. O que acontece com os parceiros de muito tempo é que eles não compreendem que eles se reconfiguram. Então, quando eles reconfiguram, aquela parceira não é a mesma, mas é a mesma. Aquele parceiro não é o mesmo, mas é o mesmo. É. Então, se eles querem se ver naquele modelo antigo, dá atrito. Não se enxergam. Agora, se eles... O mindset de aprendizagem, que se diz, né? Aberto a aprendizagem, aberto a mudanças, né? Se você se permite mudar, não como uma violação, mas como um prazer de enxergar algo que você não enxergava, você volta a sintonizar e tem uma vida bem interessante, cada um com as suas atividades. Porque eu vejo aí que eu acho que tem uma ironia do mundo moderno, né? Todo mundo fala em mudança, mas na verdade, quando a mudança chega, tem pessoas que são reticentes à mudança, não é? Nesse Porque a mudança ela é geralmente arraigada em vivências muito antigas, muito Sim. primárias. Então, é como se a mudança, Bernardo, isso é importante que tu traz também, porque assim, quando a pessoa é colocada em prova para mudar, é como se ela tivesse que amputar uma parte do corpo. Porque é tão entranhado. Aqueles conceitos que já tem há muito Tão tempo. entranhado na sua personalidade ou no seu software, né, que ele não atualiza, que quando faz aquela atualização é muito sofrida. Agora, se você vem constantemente se atualizando, você vem bem. A dor do sofrimento, da atualização, não é tão intensa. Muito pelo contrário, você começa a ver
mudança. Quando eu digo assim, ó, a sua personalidade não precisa mais ser reparada, mas expandida, olha o prazer que dá isso. Quer dizer, eu não tenho mais que curar minha personalidade, eu tenho que usar minha personalidade. Tirar aquelas amarras antigas que só te puxam para baixo. Né? Isso. Eu tenho que fazer de mim um instrumento agradável para mim e para os demais e útil para aqueles que eu posso servir. Né? Isso mudou até no mercado de trabalho, já que a gente está falando, tem o lado conjugal de trabalho. Eu noto isso, eu trabalhei em grandes empresas como a RBS, Gazeta Mercantil, o SBT, a gente nota assim, hoje as pessoas mudam muito mais de empregos. E eu acho que essa pessoa, não que tem que mudar a cada mês, a que muda mais assim de vários desafios, ela enfrenta melhor. Está mais apta. Porque daqueles, como eu tinha conhecidos, vizinhos, né? Tipo assim, eu tinha um tio da minha esposa que trabalhou durante 50 anos na Livraria do Globo. Hoje não existe mais isso. Não existe mais então uma pessoa dessa, eu acho que estou fazendo, eu não sou psicólogo, estou ajudando a interpretar o que tu está nos dizendo aqui para o telespectador e para mim. Eu acho que ele tem mais dificuldade em aceitar mudanças, tu não acha? Acho que sim, até a própria livraria deve não existir mais. Não, exatamente. Porque ela propiciou um modelo que não soube se renovar e sumiu. E esse trabalhador que trabalhou muitos anos e bem tu dizes que não se atualizou, vai sumir junto. Porque ele não tem essa novidade, essa constância em ter que se adaptar. Consequentemente, se torna uma pessoa mais rígida, uma pessoa com mais dificuldade em se reavaliar, em se reprogramar. Então, mestre Caio, fala, agora que o programa está indo para o final, então o que tu dá para dizer que o grande ensinamento do programa de hoje é o quê? Que as pessoas devem procurar, acima de tudo, felicidade, correto? E não ter medo de mudança. Exatamente, que as mudanças que se apresentam na sociedade, embora abruptas, às vezes confusas, às vezes a gente entende um pouco, às vezes não entende nada. Tu te revolta. Não é? Fica magoado. É interagindo com isso que você vai descobrir coisas em você que você também não entende, que você tem que atualizar, que você vai ficar magoado porque não podia ter visto isso antes, está vendo somente agora, mas que se permita a esse processo de transformação, de atualização em todas as idades. Não tem idade, todas as idades pode ser feito isso. Muito bom, Caio. Muito obrigado, Caio. Obrigado. Okay. É um prazer te receber aqui nos estúdios da TV Santa Maria. Da mesma forma, né? Você, meu querido telespectador, obrigado pela sua audiência e até o próximo programa.